Quando as máquinas param, a gente recomeça o filme. Rebobina a memória e faz ela voltar ao princípio das coisas, como eram lá no século XX. Né? O Salão de Artes Visuais, que é de 1970, 73, 75, 77, onde vários trabalhos do Basquiat, da Mara, da Vera, enfim, são premiados, porque é o salão, e o salão era uma instância do sistema das artes muito significativo nesse período dos anos 70. O Triacanto é anterior à questão do nervo e até anterior a essas discussões que a gente estava tendo, né? Ou pelo menos do início das conversas. Né? Então é um trabalho, esse sim, coletivo, isso foi em 75. Essa parte com desenho, com grafismo, né, torna o trabalho uma peça única. Eu, especialmente, gosto muito dessa representação da justiça, porque também tudo lida com a ironia, essa balança de banheiro, né, uma balança imprecisa, essa espada, o revólver, esse embrulhado em papel preto. Os desenhos sobre fotos são de 70, 71. Tem algumas coisas assim escritas, um discurso formal assim de formas assim, de ação, entende? E esse aqui, esse Burning Man, que é o homem queimando, também é dessa época aqui. Era uma época que ninguém podia ser feliz. Os militares não gostavam de que era feliz. E em 68, foi assim um período assim de muita rebeldia em tudo que é lugar, não é? E aqui também os Instituto de Artes tinha uma coisa dessa, que eram assim a minha turma muito inquieta, vamos dizer assim. Os anos 70 no mundo inteiro foi muito ativo. Foi um momento de ebulição fantástico. E a fotografia que eu já usava, como qualquer pessoa poderia usar a fotografia como documento de viagem ou qualquer coisa assim, ela começou aos poucos a se incorporar ao meu trabalho. Comecei a fazer fotografia em 70, aí comecei assim, ensaios fotográficos livres, sem nenhuma encomenda nem nada, comecei a fazer, né? E aí o Clóvis, nessa época, era meu colega de aula, e aí, sei lá, a coisa foi se desenvolvendo. Teve a questão toda do curso do Júlio Plaza, né, do Júlio Plaza, lá no Instituto. O Clóvis já era fotógrafo profissional, a Mara era fotógrafa, já foi uma das primeiras fotógrafas que trabalhava na URSS, já com fotografia. O Basquiat dava aula na escolinha também, e acho que a coisa da fotografia nasceu por ali, como registro dos eventos, das exposições, das coisas com os adolescentes. Eu me matriculei numa escolinha de artes, dos ex-alunos do Instituto de Artes, e ali então eu tive o começo assim, de um conhecimento maior dessa turma que já existia. No Rio de Janeiro aconteciam uns domingos de criação, no MAN,
tá? E na escolinha aconteciam assim aqueles trabalhos assim, e com o filme Super 8, assim, uma linguagem assim super legal. O professor Mancuso, que era professor no Instituto de Artes, professor de História da Arte, que incentivou muito e inclusive investiu o dinheiro do próprio bolso então, para a produção de cinema. Já tinha necessidade de usar essas linguagens, né, fora do desenho. Isso aqui já é 76. Largando o cartazete aí na frente da Escola do Beaux Artes, não tinha nada, era a época do Fuca. Daí eu inventava essas histórias, assim, calmo, o retorno do mar, a aurora traz consigo em plena brisa. A fotografia acontecendo e não existia nenhuma possibilidade de mostrar isso. E em 76 eu fui convidada já para ir para a Bienal de Veneza. Eu fui dentro da seleção dos artistas brasileiros, tinha outros artistas também. E eu ocupei lá salas e eram imagens com perguntas, fotografias com perguntas, e essas perguntas foram respondidas. E tive uma participação bem intensa assim, no público. A Vera, que estava na Bienal de Veneza, chegou em Porto Alegre, soube que tinha esse pessoal se reunindo. Comecei a conviver, eu acho que em meados dos 76, eu e a Romanita começamos a ir em umas reuniões, a gente sabia que estavam acontecendo. Eu acho que é uma das boas fotos que te tirou lá naqueles exercícios criativos no ateliê do Clóvis, da Garibaldi, né? O estúdio era interessante, porque era uma casa bem velha, tudo meio alternativo, muita coisa construída por mim mesmo. Então ali facilitava muito esse encontro. Ela é uma foto dos primórdios, né? Antes da existência do nervo óptico. Eu sempre gosto de acontecer de algum jeito diferente. E aí o que eu faço? Eu me enfio dentro da banheira e me deito meio debruçado assim. E o ASP de olhos fechados, né? E ali fiquei eu, destoando o conjunto todo de gente bem posicionada como eles estavam. Assim, muito característico. De alguma maneira ficou como uma marca, porque as pessoas se referem à foto da banheira. Então, onde o registro era a nossa mídia, não a nossa performance fazendo as coisas era a mídia. Às vezes pegava a câmera e tirava fotos uns dos outros, como aquelas minhas do cabelo. Fui eu que tirei e a Mara que fez esses gestos com o cabelo na boca. Ou você olha no espelho. É uma foto performance. Foi assim, tipo, até de não saber quem tinha começado tal ideia. É uma coisa que ia se desenvolvendo. Esse é o lado bom. Então tinha toda essa coisa andando junto. Tinha o espaço, vamos dizer assim, o espaço cenográfico, o espaço de ações e o espaço documental, assim. A relação das pessoas era com o registro e não com a atividade. Então isso muda completamente. Quer dizer, a obra passa a ser um registro, uma documentação de uma ação. Porque aí o registro eu posso enquadrar, fechar, é uma linguagem já específica. Havia essa troca muito grande, só que como grupo, tinha um nome, um grupo, isso teve um corpo. É fundamental que alguns artistas permaneçam nas suas regiões e que formem grupos. O Marcos não tinha nem bem um lugar, era um lugar provisório aqui na Salgado Filho. O grupo era maior, o nervo óptico, aquelas atividades continuadas, já tinha livros, tinha isso, tinha foto. E aí nós fizemos aquela exposição com as mesas, eram cavaletes e tapas.
trabalho do Nervo é, sobretudo, de abrir uma situação nessa cidade, de se colocar como temos outros objetivos para com a nossa arte em relação a que está sendo feito naquele momento. Eles eram trabalhos que eram feitos com materiais precários, a importância era muito mais no processo. Então eu boto em superfícies possíveis, praticamente tentando dar matéria para as coisas. Ele estava muito mais preocupado com essa experiência, tanto do fazer quanto do espectador em relação ao trabalho e ao espaço, do que com questões de produção, de preservação do trabalho, da obra em si. Comecei a fazer uma porta que era uma ideia de coisa que tu mergulhava dentro e passeava por dentro de um território. O que se sentiu nesses debates é que foi um momento das pessoas darem vazão ao seu pensamento mais diverso, assim, em relação à arte, em relação à política cultural, em relação a vários aspectos, mas também tinha um viés político ali, forte. Essas conversas eram conversas libertárias, né? Libertárias formais, libertárias de vida, que instigava muito naquele momento, assim, que eram ainda, em 76, 77, era um momento assim muito opressivo. E assinou, fez um manifesto, assim, circulou, assim, foi um escândalo na cidade, né? Algumas pessoas não quiseram assinar e a gente acabou assinando, assim, aqueles, assim, os que fizeram Nervótico posteriormente. Nesse momento, o Romanita já tinha saído, né? E o Jesus já tinha ido embora, que ele era um estudante, né, no Instituto de El Salvador, voltou para sua terra. E aí ficamos só nós 6. E em janeiro nós tínhamos sido convidados para ir para Alegrete e fizemos um evento com as crianças. Nós não tínhamos nome ainda nessa época. Nós montamos uma exposição com os trabalhos do Nervo Óptico. Não era só do grupo, de cada componente tinha alguma coisa bem fechada. Colocamos mais alguns trabalhos e fomos todos então para Alegrete. Me lembro que a gente foi numa veraneio. Depois a exposição continuou por mais tempo lá. Foi na década de 90, 94, já com o trabalho da Ana Albani, recuperando isso, sobre essas ações e tal, que a gente, obviamente, sentiu que era interessante fazer uma recuperação disso, uma nova leitura. E a minha indagação era essa, não é? Sobre como, em Porto Alegre, uma ideia, uma concepção de arte contemporânea havia se configurado, se firmado aqui. Essa era a minha pergunta. Teve uma montagem coletiva que foi chamada de Grande Parede, que tinha diversas imagens pensadas, né, de épocas diferentes, de coisas documentais, não propriamente um trabalho, mas uma parede de informações dispersas. E eu montei 2 púlpitos, vamos chamar assim, e um painel do Telmo Lanes, fotografei o Telmo com um efeito da pele sobre pele. Mesmo processo das paisagens sobre paisagens, né? Fotografia sobre fotografia. De uma maneira precisa, Nervo Óptico é o cartazete, né? É essa publicação em folhas colecionáveis que começa em 1977, abril de 77 tem o primeiro número e vai até 78. O primeiro foi um que saiu um pouco fotos
do próprio evento esse, né? O evento tinha sido em dezembro do ano anterior, né? O primeiro foi em abril de 77. Eu e da Ariana tinha essa aproximação com a publicidade e as artes gráficas, e então eu desenhei a marca e eu fazia a arte final, né? A intenção era se fazer circular a imagem. E como tinha fotografia, nada mais fácil. O que vem no trabalho do nervo óptico é o viés muito forte da fotografia na arte conceitual, como o principal meio de construção dessas estruturas que vão gerar os cartazes, que vão gerar publicações. São recursos da comunicação, são recursos industriais, tem mais do que um autor trabalhando, tem competências distintas, produzindo material gráfico. É impressão offset, não é a gravura tradicional gaúcha. Esses trabalhos eles eram distribuídos em livrarias, é tudo de grátis. Cada um produzia um trabalho e todo mundo divulgava, distribuía, ia no correio, todo mundo era um trabalho bem coletivo. E aí ajudou também a quebrar as distâncias, que na época eram muito grandes, né? Aquela instância de poder desenhar, fotografar, reproduzir e divulgar foi a mágica que eu não tinha. E depois disso eu vi que todas as coisas cabem nessa superfície, nessa plataforma do nervo óptico. O que tu quiser, tu põe em cima de uma mesa, fotografa e vai. O grupo, na verdade, foi chamado grupo pelo Frederico de Moraes. Para mim, uma importância de um grupo como esse é de que em torno da Vera Chaves se formou, atuaram, publicaram manifestos protestando contra a política cultural. Eu conheci o trabalho do nervo óptico através dos cartazetes que o pessoal me enviaram, tanto é que eu tenho um dos poucos arquivos que tem essa produção toda anterior ao meu. Com certeza parte dessa vontade deles de sair da parede do museu e deixar a coisa mais fluida, trazer para a vida, né, que é um clássico do período. É um novo pensamento editorial, sem dúvida nenhuma, muito mais voltado para o processo, livre no sentido de não se pensar em circulação de mercado, mas sim por trocas e diálogos entre parceiros e cenas artísticas afins. Taquara foi um pequeno documentário de uma viagem que nós fizemos a Taquara e assim documentando as circunstâncias do caminho, assim simplesmente não tem um enredo de filme, sabe? Não tem um roteiro assim premeditado, né? É uma documentação, como eu fazia em foto também, as documentações nós fazíamos com filme, principalmente o Pasquete, que tinha as maquininhas Super 8 e o Clóvis. A gente ia nos lugares e perguntava assim para as pessoas o que elas mais gostavam dentro do contexto da casa deles e do ambiente deles. Aí as pessoas iam lá, mostravam. Aí aparece no filme assim várias coisas assim muito curiosas, não é? Era um filme coletivo, entende? Aí era um trabalho bem mais coletivo, diferente do trabalho individual de cada um. Vários do Adansônia foi com a bailarina Nenda Drey, não sou eu. Primeiro esse inusitado, essa relação do corpo e da paisagem, e depois a questão da sequência das imagens, porque não é uma, né? Na verdade, no cartazete a gente tem aqui, são 7 imagens, mas em outros trabalhos da Mara isso também voltou a aparecer, da figura feminina em relação com a natureza e o trabalho composto por múltiplas cenas. Eu gostava muito de dança, sempre gostei de dança e movimento, adorava, fazia aula todo dia ainda, saía dessas reuniões e ia para aula.
é quase uma dança, e também tem uma questão de gestual que conecta com aqueles trabalhos do basquete, com aquela ideia dos diálogos silenciosos, que tem alguns gestos. A foto é mais antiga, é 74, 75. Ela foi feita antes de fazer o cartazete. Minha função como escorpião foi sempre propor situações difíceis. Aquela paisagem que eu botei dos panos da passagem da noite para o dia é um projeto que eu nunca realizei. Aqui é o esse Keep já... Smiling, né? Era um cartãozinho que eu roubei de uma amiga minha e coloquei nos peitos das pessoas para fazer um trabalho irônico, né? Ele tinha essa ironia, assim. Tem pessoas que interpretam o Keep Smiling como um trabalho político. Para mim, era um trabalho divertido. A gente se divertia quando fazia aquilo. Foi feito naquelas sessões criativas no ateliê do Clóvis Dariano. O que ela tem na mão? Ela tem o Art Diary do Politi, do Giancarlo Politi. Claro. Aquela bíblia da gente na época. Exatamente. A gente foi vivendo coisas, somando experiências, sem saber que tudo se acomodava mais ou menos para nos dar um território de intenções, simulações, experiências internacionais. Se fala muito, a fotografia nas artes visuais nasceu com uma exposição em Nova York chamada Picture Generation. E aí? Como é que eles vão encaixar o Dariano com a paisagem sobre paisagem? Né? Que tu tens ali um grau de experimentalismo fotográfico que é da ordem, né, de uma liberdade poética que reverbera, né, aquela inquietação da arte contemporânea ali dos anos 70, das artes visuais, como da experimentação no campo fotográfico também. Tem peças que se transformam em peça única, né? Em cópia única, porque é toda uma interferência sobre a cópia, de maneira que ela não se reproduz. A mistura, né, da textura do desenho, né, a marca do desenho sobre o papel faz a diferença. Esse é um trabalho que ele é feito... Essa é uma reedição, né, já digitalizado do Epidermiscapes. Não é um trabalho fechado, ele é uma proposta da impressão da pele ad infinitum. A gente pegava o rolinho, né? Pegava a tinta, o rolinho, com a tinta, passava na mão. Então, aí botava o papel vegetal aqui. E não só na mão, né? Em partes do corpo, diversas partes do corpo. Pelos, coisas assim. Esses significados, que são originados do próprio trabalho, eles começam a criar, vamos dizer, uma sequência. E essa sequência ela pode ser trabalhada, ela pode ser burilada em função daquilo que daquilo que eu botei assim há 40, 50 anos atrás e daquilo que eu coloco agora. O nervo óptico número 10, eu disse, olha, já que esse vai lá para a efêmera, lá na Holanda, vamos fazer isso um número pá! Justamente nessa ligação com a Holanda é que está, talvez, a vinculação maior com a publicação de artista. Porque no momento em que eles passam a interagir com o Walter Lucas Soul e com Ulisses Carrion, esse conjunto que faz dele a marca mais relevante da arte contemporânea na metade sul do Brasil. E foi o grande investimento, entende?
Porque imagina fazer página dupla, assim, era completamente... E tinha todo um preparo daquilo. Ali a gente está falando de imagem, está falando de texto, está falando de pensamento editorial, está se falando de experimentação, processo, de um modo irônico e bem-humorado, de se falar, de se fazer uma crítica contra esse sistema mercadológico do qual a gente se vê, assim, de uma certa maneira, asfixiado. A gente pensava no cartazete. Tanto é que o próprio trabalho do Onais também foi pensado para o cartazete. Então não existiam ampliações grandes. As ampliações maiores foram bem posteriores. Um dos cartazetes que marcou muito é esse do Telmo e do Clóvis, Um Dia Eu Volto. Eu sempre pensava naquela época, porque era um cartazete, mas por que isso não volta, por que isso não vem para a situação de instalação de novo? E é um trabalho entre do Clóvis e do Telmo, né? Pelos dois. Assinado pelos dois. Que, na verdade, aqui, esse pé é um pé de um Telmo mais velho do que o original, porque eles refizeram a foto já há poucos anos atrás, aqui, já para esse espaço. Um Dia Eu Volto, que também é uma coisa ele remete a uma coisa, né, de lembrança de estar ali, né, uma presença, né, que não está presente, né. É que eu trabalho também, Um Dia Eu Volto, ele voltou, né? Volta. Algumas pessoas utilizaram o Nervo para publicar seus trabalhos. Uma foi a Maria Tomazelli, uns desenhos da série Xingu. A Liliana Porta utilizou o Nervo para publicar um trabalho. A questão da publicação, da falta de aura, das mídias utilizadas, isso tudo já é um caminho para essa espécie de atividade. Não sei se poderia se chamar de vanguarda, mas acho que sim, em Porto Alegre nesse momento. Essa é uma série que é datada de 78 também, foi a última exposição que o Nervo Óptico fez, que foi a Mistos e Manias. Que também é o mesmo processo, né, de imagem sobre imagem, refotografado, mas só que tem agora no final, na cópia final, que transforma em peça única, tem a interferência do desenho. Na época eu trabalhei com foto a cores, que era uma coisa meio tabu ainda, sabe? Não tinha muito isso. O bonito era a fotografia preto e branco que tu fazia no laboratório. Não, eu fazia a fotografia colorida. Aqui nós temos uma peça do ASP, muito delicada. Tem uma caixa que é pequena, de uma paisagem de papelão cor crua, assim, só. Então eu achava que só o desenho daquilo já bastava, não precisava nem cor. Isso aqui são breves memórias. Então, essa é a beleza do nervo óptico, não só por ter experimentado, por ter arriscado, mas por ter feito isso com maestria. Um olhar, assim, global, desse experimentalismo na solidão local, com uma qualidade que está lá, visível, né? Para nossa alegria. Era uma arte suja, que era para ser manuseada, usada, entendeu? Não era para ser vista, era para ser manipulada, transformada, completada. Era uma obra aberta. Não há um caminho assim tão reto, tá entendendo? Eu acho, por exemplo, que o mundo está em crise, mas eu não sei, alguma coisa vai nascer. E eu acho que o papel da arte continua muito fundamental.
Eu acho que foi uma época muito boa, assim, muito rica. Como grupo, como, digamos assim, vanguarda, se é que pode se dizer, assim, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Em termos de Brasil, o Nervo Óptico foi o grupo brasileiro que trabalhou mais univocamente com a fotografia. O que mais me lembra é uma formação que eu tive assim, liberada, vamos dizer assim, liberada, legal e feliz. Porque é nervo óptico, o nervo é o que recebe essa perturbação do exterior para o interior e perturba tanto que chega até o interior das coisas. Todos estavam vibrando na mesma intensidade e na mesma direção. Essa que era uma questão cósmica. Essa brincadeira que todo mundo faz hoje com imagens, brincando com GIFs e coisas, estava tudo ali já, né? Então, toda arte é antena, né? Toda arte é uma coisa visionária.